conversar se todos devem ter um objetivo, qual é o meu? Né? Esse foi o tema da nossa live para hoje. Se todos devem ter um objetivo na vida, qual é o meu? É sobre esse tema que eu vejo muita gente se angustiando, se cobrando, se penalizando. Tudo isso por conta dessa malfadada mania que nós temos de extrair afirmações do meio onde nós estamos inseridos pela via da comparação. Pela via da comparação. Pela via da comparação, a gente acaba criando diretrizes modeladoras acerca do modo como a gente se cobra. Acerca do modo como a gente se cobra. E nessa comparação, a gente acaba, então, criando paralelos cuja especificidade da vida, do caminho e da trajetória de cada um não compete, não equivale, não se assemelha à singularidade do nosso próprio caminho, da nossa própria trajetória. Por isso é que a comparação, embora em certos sentidos ela nos seja quase que inevitável, deveria-se haver uma observação e uma vigilância para que ela não se torne absoluta na maneira como a gente extrai a afirmação do meio sobre nós. Do meio sobre nós. Quero ligeiramente abrir aqui um parênteses, né, para a entrada da querida Alessandra, do meu precioso sogro, seu Eugênio, que está aqui me dando a graça da companhia, a Neidinha, gente boa, fiquem à vontade, cheguem chegando, viu? Sejam muito bem-vindos. Portanto, retornando e retomando aqui o nosso raciocínio, se todos devem ter um objetivo na vida, qual seria o meu? Qual seria esse meu objetivo? A própria formulação da sentença, a construção da pergunta, ela já versa na direção de um pressuposto altamente tendencioso, cuja tendência é determinada pela ênfase da cultura. Porque numa cultura eminentemente capitalista e tecnificada, tecnologizada, o fazer como sendo uma das dimensões da vida ganha um peso e um valor superestimado em relação às outras dimensões da existência, né? Portanto, numa cultura caracterizada pelo capitalismo e pela tecnologia, nós temos um dos principais braços de atuação dessa filosofia, ninguém menos do que a economia. E a economia, na sua produtividade, a gente tem cada vez mais uma ambição
de se destacar dentro desse enquadramento, ou seja, da economia, como sendo, inclusive hoje em dia, aquilo que determina a qualidade de uma superpotência no mundo. Então, de uma certa forma, todos os países do globo trabalham de maneira a enriquecer e capitalizar a própria economia. E como que eles fazem isso? Ora, eles não fazem isso de outra forma a não ser estimulando o fazer. Então, recai-se sobre a cultura popular a necessidade, recai-se sobre a cultura popular a necessidade do fazer como sendo a dimensão principal da vida, a título de emprestar para o indivíduo um significado, um status diante do grupo. Por isso é que na cultura social nós inclusive temos qualificações, né, de designação positiva e de designação negativa correlacionados ao fazer. Aqueles que fazem na direção da estimulação da economia, eles são denominados trabalhadores, homens e mulheres honrados, pessoas com objetivo. Já aqueles que não fazem conforme as demandas do desenvolvimento econômico, elas já recebem a alcunha de vagabundas, né? De quem não quer nada. Portanto, o que eu quero trazer como reflexão é que nós estamos trabalhando aqui com uma engrenagem, né? Com uma engrenagem uma engrenagem de percepção que forja dentro da gente determinadas questões, e que são questões produzidas pela ênfase da cultura no qual nós estamos inseridos. Porque numa análise antropológica de diversas sociedades, desde aquelas que já existiram anteriormente, até aquelas que a gente ainda pode encontrar vivendo entre nós aqui presente. Basta que ela se destaque um pouco da cultura capitalista tecnologizada e você vai perceber que esse tipo de questão acerca do qual o meu objetivo na vida, ele já não vai ganhar a relevância angustiante que ele produz dentro da nossa sociedade. No modo como essas coisas elas são estimuladas. Porque, por um lado, não só o fazer, ele abarca um espectro imenso de possibilidades, como também o fazer não é a única dimensão a ser satisfeita para que o todo do ser possua um significado, adquira um sentido na vida. Entende? Portanto, queria rapidamente até abrir um parênteses da entrada de uma pessoa muito querida aqui na live, que é o André, querido Dedé. Meu amigo, puxa, eu
Sinta-se abraçado, viu? A recíproca é super verdadeira. Saudades, meu irmão. Espero de coração que você esteja bem. Que bom, viu? Que bom tê-lo aqui no espaço. Fica super à vontade, viu? Alegrou o coração do amigo. Que maravilha, André. Que maravilha. E temos e até a pergunta aqui da Devana Gui, qual o tema? O tema é: se todos devem ter um objetivo na vida, qual seria o meu? É a angústia do objetivo na vida, né? Ter ou não ter? Eis a questão. E é aí que o ter o objetivo ou não, ele começa a se transformar numa espécie de balizador daquilo que define a qualidade do sujeito ou não. A qualidade do sujeito ou não. Na sociedade onde ele está inserido, né? Portanto, nesse caminho e nessa reflexão, eu já me deparei conversando com muitas pessoas, né, e que expressam, né, Felipe, qual o meu objetivo na vida? O que subjaz por trás de uma pergunta como essa? Qual o meu objetivo na vida? E aí eu vou pedindo para a pessoa falar um pouco mais acerca dessa dúvida. E aí, quase que inevitavelmente, já entra um quadro comparativo na sequência. Porque fulano, veja, ele ama fazer aquilo que ele faz. E parece que naquilo que ele faz, ele se vê tão envolvido, tão intenso naquele fazer, que aquilo parece emprestar um sentido para ele. Às vezes, até quando eu conto a minha própria história com a psicologia, não foram poucas vezes que pessoas olharam para mim e disseram: Felipe, por exemplo, você mesmo, olha como que você se esforçou. E eu particularmente não vejo em mim nenhuma ligação, nenhuma motivação, nenhuma propulsão mais intensa na direção de um determinado objetivo. Pelo contrário, eu olho para trás na minha vida e eu vou tendo a impressão como se eu tivesse indo seguindo a sequência. Foi acontecendo, apareceu uma boa oportunidade, era o que estava à mão, foi aquilo que eu passei, e em cima daquilo eu fui construindo. E é como se dentro de mim cumulasse uma sede por apetite, por sabor. É como se dentro de mim acumulasse uma necessidade por tempero, por fragrância, por aquilo que a gente lê nas poesias e frequentemente é traduzido como paixão. Ou, às vezes, eu olho determinadas pessoas e no modo como elas se vinculam a determinados temas, eu as percebo tão intensas, tão engajadas, por vezes, por que não, até tão obstinadas, que na minha interação com a realidade, confesso, Felipe, que eu chego até a invejar aquele nível de conexão da pessoa na relação, seja com uma outra pessoa, ou seja com um dado objetivo. É como se
numa espécie de sensação de vacuidade, por não ter experimentado determinados desejos com certa intensidade, num processo comparativo com a história do outro, pelo menos no modo como esse outro narra a sua própria história, a pessoa ela fica sentindo a necessidade de que algo dessa natureza visite a sua própria trajetória. E que de uma certa maneira possa possuí-la e engajá-la num determinado projeto de vida, onde ela supostamente não tenha mais dúvidas, onde ela consiga zerar o fator insegurança, ou a característica mais básica da nossa alma, que é nada menos do que a ambivalência. A grande verdade é que o desejo por se ter um objetivo é que, pelo modo como as pessoas se comparam com outras, elas possuem a impressão, como observadoras externas da história do outro, de que o outro, por ter aquele objetivo, dispôs de uma insegurança menor do que o que ela sente do lado de dentro. Dispôs de menos dúvidas do que ela se vê conflituada nela mesma. Ou dispõe de um menor nível de ambivalência no modo como ela se vê tão dividida do lado de dentro. E aí, na constatação do que ela vê da história do lado de fora e do que ela constata dentro da sua própria realidade, naquilo em que ela não perceba na sua própria história nenhum conto, nenhuma descrição, nenhuma narrativa que possa, conforme as diretrizes da cultura, se estabelecer como um ato heróico, como uma jornada plausível, singular e que afirme valores positivos dentro dela, ela mesma começa a desacreditar dela mesma, e essa angústia na relação com as ênfases e as diretrizes da nossa cultura capitalista, tecnologizada, a pessoa formula essa questão: se todos devem ter um objetivo na vida, qual seria o meu? Qual seria o meu? Porque, meu Deus, eu não tenho essa vivacidade, eu não percebo em mim essa propulsão que move a vida de determinadas pessoas em torno de um ideal, em torno de uma determinada ambição, em torno de um determinado objetivo. E aí é que, numa comparação relativo à medida da intensidade energética, no modo como a energia psíquica se vincula a um dado objeto, deflagra-se então essa crise existencial. Se todos devem ter um objetivo na vida, qual seria o meu? Ora, seria muito, talvez, para a gente lançar respostas, né, mais específicas em relação a essa questão que, embora eu tenha feito utilizando pronomes de indicativo pessoal, eu quis transformar essa questão
num caráter quase que ontológico, puxando como se fosse uma demanda do ser. E olhando por esse ângulo, entendendo que essa possa ser uma questão do ser, a busca por um objetivo, e eu iria até um pouco mais além, a busca por um sentido. Por um sentido. Qual seria essa que é a verdade? Eu tenho absoluta certeza que cada caso é um caso, se formos partir para uma leitura mais individualizada dessa questão. E aí, para responder a essa questão, a gente teria que ter tempo aqui para ir conversando com cada pessoa, um por um, para então a gente ouvir a história, as escolhas, a árvore genealógica, quais foram as influências recebidas, cruzar uma série de dados e, de repente, por aproximação, a gente chegar a uma possível conclusão do que seria um objetivo de vida. E ainda assim, diga-se de passagem, né, principalmente quando você vai trabalhar com orientação profissional, antigamente chamado de orientação vocacional, foi mudado o nome, né? Porque de fato é muita pretensão a gente estabelecer uma orientação vocacional, quando na verdade, como o que a gente tem para oferecer como possibilidade para o sujeito são atividades delimitadas pela cultura da sociedade, então nós não podemos falar de vocação e sim de profissão. Por isso, trata-se de uma orientação profissional, tendo em vista que, em relação a esses dois termos, vocação e profissão, profissão aponta para a ideia de algo muito específico. Vocação já abre uma cadeia de possibilidades, né? É por isso até que eu digo que a psicologia, ela me é uma profissão, mas ela não é a minha vocação. A psicologia é a profissão que mais se aproxima daquilo que a minha vocação demanda. Eu estou fazendo questão de trazer essas reflexões e trazer esses pontos para a gente pensar, só para a gente entender o que pode estar por trás dessa pergunta: se todos devem ter um objetivo na vida, qual seria o meu? Porque a grande verdade é que, com essa ênfase tão grande no fazer, a gente perde de vista aquilo que deveria ser a nossa conscientização para então satisfazer devidamente essa angústia que gera esse tipo de pergunta. E você perguntaria: Felipe, o que a gente teria que se conscientizar? Não necessariamente de um fazer específico, não necessariamente de uma profissão específica, mas o que seria interessante a gente se conscientizar seria justamente da nossa, da sua, da minha vocação. Vocação. Dentro de uma vocação cabem 1000 profissões, uma vez que a gente tem um universo de milhares de profissões. Consegue entender? A vocação, ela abarca a multiplicidade imensa de fazeres e que não necessariamente estão voltados para aquilo que seja economicamente mais conceituado, plausível. Porque aí agora eu já estou começando a entrar num ponto de outras concepções que são permeadas na nossa cultura e que interferem
na nossa saudável conscientização acerca da nossa vocação. Isso porque, ainda partindo daquele viés, dessa crença estabelecida pela cultura, movida pelas diretrizes do capitalismo e da tecnologia, o fazer, ele ficou profundamente relacionado com aquilo que seja mais rentável e que produza estabilidade na vida do sujeito. Na busca do melhor salário e do trabalho mais estável no mercado de trabalho, muitos privilegiam o fazer mais conceituado na cultura, mas não necessariamente aquilo que conceda melhor expressão para sua vocação. Qual é o produto final disso, senão a angústia? A angústia. A grande verdade é que muitos acabam sendo bem-sucedidos em se envolver em trabalhos e atividades, né, que concedem a ela excelentes salários e boa estabilidade, para ela chegar lá naquele patamar e perceber que a alma não sossegou lá. Não sossegou. Continuou angustiado. E em certos casos até amplificou a sensação de vazio. E não menos, hoje o surgimento desse fatídico problema que recebeu até uma nomenclatura psiquiátrica diferenciada, que é a síndrome de burnout, que nada mais é, falando de maneira hipersimplificada, do que um curto-circuito produzido pelo estresse e pelas tensões do trabalho. Forma um verdadeiro imbróglio dentro do sujeito. E isso, por vezes, com pessoas ganhando salários estratosféricos e ocupando cargos altamente almejáveis e invejáveis do ponto de vista do coletivo geral. E quantos não foram aqueles em que eu já atendi e que, ganhando imensos salários, se viram enfronhados nessa angústia? Felipe, eu estou ocupando um lugar que eu sei que muitos desejariam estar, e isso, inclusive, de uma certa forma me aflige, porque no conflito com o meu juiz interno aqui, isso me passa a ideia de como se eu estivesse sendo ingrato, de como se eu não estivesse sendo agradecido por isso daqui que eu consegui, mas, cara, a minha alma não se ajusta a isso daqui. Se eu sequer imaginar deixar essa oportunidade, eu vou ser taxado de louco pela metade do mundo, se não a totalidade dele, a começar pela minha própria família. E aí o sujeito vai se trancafiando naquele caminho, porque na verdade a vocação dele pulsa em outra direção. E aquilo que ele faz absorve ele de uma forma tão intensa e quase totalitária em relação ao tempo e à energia dele, que ele mal consegue, nem que seja na forma de um hobby, dar a expressão para aquilo que realmente pulsa a vocação dele. E aí esses daí são os candidatos mais favoráveis ao burnout, ao curto-circuito, né? A dar pane no sistema, né? Porque vai criando essas fragilizações do sistema psíquico do lado de dentro. Portanto, se alguém formulasse a questão, Felipe, mas o que é vocação? Ora,
Se eu pudesse criar aqui uma metáfora, uma comparação, eu atrelaria vocação ao amor. Ao amor. Porque eu particularmente creio que só o amor é capaz de emprestar sentido à vida. Ele é capaz de emprestar sentido à vida. Só que o amor, ele não age inconvenientemente. Amor não é paixão. Amor não estupra. Agora, possivelmente vocês vão ter uma ligeira pausa aí. Pelo menos eu fui avisado aqui pelo Instagram que deu uma baixa do sinal. Mas, retornando aqui, o amor, ele é benigno. Ele tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor. Só que numa sociedade de mentalidades eletrizantes, o amor passa desapercebido. E a gente passa a cultivar uma sede daquilo no qual a cultura estabeleceu como demanda, mas que na verdade não é o que sacia o ser. Porque levando então para um desfecho dessa nossa reflexão, embora quanto mais a gente fala, alguns endereços e alguns caminhos e algumas ruas vão se abrindo para a gente aqui refletir como desdobramento dessa reflexão, mas tentando manter aqui uma linha na reta e já me aproximando de uma conclusão que eu queria dar espaço para a gente poder interagir e conversar juntos aqui. Se todos devem ter um objetivo na vida, qual seria o meu? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. E se eu pudesse dar uma resposta de caráter ontológico a essa questão, que é justamente a caracterização que eu quero dar a essa pergunta que eu estou fazendo aqui, se todos devem ter um objetivo na vida, qual é o meu? Eu poderia brevemente ousar responder essa pergunta da seguinte forma: o seu objetivo e o meu objetivo não está relacionado ao fazer, está relacionado ao ser. Ao ser. Eu creio que essa pergunta ela é um derivado de um tipo de crise de identidade. De um tipo de crise de identidade. E quanto mais eu não consigo perceber quem eu sou, mais perdido fica aquilo que eu deveria pressupor em relação ao que fazer. Mas as interferências que bloqueiam esse meu enxergar relativo a quem eu sou tem a ver com os pressupostos lançados pela cultura. E que pela via da comparação com a jornada do outro, eu acabo me diminuindo, eu acabo me relativizando e eu acabo me perdendo de mim mesmo. Mas se pelo menos dentro do que nós estamos conversando aqui, ficar claro que o meu objetivo ele não se responde, pelo menos no imediato, em relação ao que fazer, mas sim tem profunda relação ao ser. Responder qual o meu objetivo
pelo incrível que pareça, não estaria na redundante resposta de uma dada profissão específica. Ele seria animicamente melhor satisfeito se eu pudesse responder quem eu sou. E se, como eu estava falando anteriormente, de que o amor é a única força nesse mundo capaz de emprestar sentido à vida, então você pode começar a responder quem é que eu sou a partir da definição do que é que você ama nessa vida. Só para vocês terem uma ideia, eu já tive uma paciente, inclusive uma pessoa muito querida, e que trabalhava, né, no ramo hospitalar, numa profissão muito bem sucedida, diga-se de passagem, hospitais de referência, e que ela entrou numa crise existencial. Exatamente nessa direção. Que objetivo? E aí a gente começou a vasculhar aonde que o amor dela se expressava. E ela percebeu que era na maternidade. E então suscitou-se a questão no consultório, num mundo onde hoje a mulher, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer e ela precisa provar o seu próprio valor, sobretudo pela sua independência financeira. Hoje, em determinados grupos, se eu chegar diante deles e disser que eu quero ser apenas mãe, eu estarei sendo uma mulher atrasada no meu tempo. Mas quem é que vai estabelecer esses ditames para o coração? É ele que elege, e é dali que flui o amor. E ela se percebeu que, embora ela pudesse ter inúmeros talentos, a sua verdadeira vocação era a maternidade. E eu vi essa mulher fazendo um gesto maravilhoso de pedir demissão do seu trabalho para se dedicar integralmente àquilo que ela amava. Há de ser que depois que o filho crescer, não sei, eu sei que hoje, inclusive, ela está percebendo nesse caminho o desdobramento de inúmeras outras direções, e que não estão se resumindo apenas à maternidade, mas como ela foi para a estaca zero daquilo que é a propulsão do amor dela, ela está reformulando toda a carreira dela na linha do amor. Cara, isso é sensacional. Portanto, se você quer responder a essa questão, qual é o meu objetivo? Pode parecer simplório o que eu vou falar, mas a grande pergunta é se você estaria disposto a se voltar para aquilo que você ama. Mas como o amor, conforme eu estava dizendo lá atrás, não estupra, ele não violenta, ele não impõe, ele não obriga, ele não é um tirano, a gente então prescinde do amor em nome de inúmeras outras empolgações. Bom salário, prestígio, estabilidade, e a gente acaba enfatizando, a gente acaba interpretando o sentido da vida como sendo apenas o fazer, quando na verdade o nosso grande objetivo é ser. É ser. O fazer, tanto quanto o ter, são meros derivados daquilo que eu sou. São meros derivados daquilo que eu sou. Portanto, se o objetivo é o ser, e se a força que empresta sentido à vida é o amor, onde está aquilo que eu amo?
Será que aquilo que eu amo é uma coisa louvada na cultura social, bem qualificada no status das profissões? Bem-aventurado és. Mas se porventura não seja, você terá uma escolha a fazer. Ou a ser um profissional muito bem remunerado e reconhecido na sociedade, porém angustiado e vivendo à base de remédios. Ou você viverá, talvez, uma dimensão não tão qualificada, aplaudida e reconhecida pela sociedade, mas você viverá pleno, plena, e inevitavelmente a sua plenitude inspirará outros.